Gente, eu vou começar falando sobre uma pesquisa que foi realizada em setembro de 2021, em relação à pandemia, né? Diz que 6 em cada 10 brasileiros que fazem terapia começaram o tratamento depois da pandemia, né? O estudo foi feito pelo Instituto FSB de pesquisa a pedido da Sul América, que avaliou, né, a saúde dos brasileiros na pandemia do Covid-19 e mostrou que a saúde emocional da população brasileira está na UTI. E deve se tomar uma preocupação em relação a isso, tá? Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo dizendo para as pessoas que nunca fizeram uma psicoterapia, né, como buscar, a quem recorrer, como achar um terapeuta, né? Então eu vou colocar essas 5 dicas aqui, esses 5 passos, né? O primeiro, a primeira coisa para se buscar terapia é você reconhecer que algo não está bem com você, né? Ou alguma coisa não está dando certo na sua vida, ou porque você está com algum problema, ou você está tendo algumas dificuldades, ou mesmo para um autoconhecimento, né? Quando a gente se percebe melhor, se conhece, se entende bem, a gente vai caminhando, escolhendo, decidindo coisas que vão nos facilitando a vida, né? De uma certa forma. Então, primeira coisa é perceber que de fato você está precisando de uma psicoterapia, né? O segundo ponto seria aquele, assim, pedir a recomendação de psicólogos, psicoterapeutas, de pessoas que você conhece, que você confia, amigos, a família, né, o seu médico, profissionais que te acompanham e que possam te encaminhar, né, para um profissional que você já vai estabelecendo, talvez até por essa indicação, uma maior confiança, não é? Mas também vale, se você pensar bem, você fazer uma pesquisa nas redes sociais, né? no LinkedIn, nas redes sociais dos profissionais, para saber o currículo, formação, para ver se ele está habilitado, esse profissional está habilitado ou não, né? E aí você dá uma fuçada na internet, que tem muitos dados, né? As pessoas geralmente colocam, os profissionais principalmente, colocam muitos dados, né, próprios para serem encontrados, para serem avaliados, enfim. Bom, o terceiro ponto seria já a primeira consulta, né? Você que nunca fez terapia, você pode estar pensando assim, ai, mas eu vou falar o quê? Eu não conheço a pessoa, né? Vou me abrir para uma pessoa desconhecida, que não tem intimidade. Tem pessoas às vezes que não se abrem nem para si mesmas, né? Imagina para um desconhecido. Às vezes não se abre nem para os seus companheiros de convívio, família, parceiros amorosos, amigos, enfim. Mas é importante que esse profissional está aí exatamente para isso. Nós psicólogos, você que não se abre para ninguém, o indicado é você se abrir para um profissional, né? Assim você vai estar confiando a tua intimidade, a tua vivência para uma pessoa técnica que estudou anos para entender melhor você do que você mesmo. Bom, então eu vou falar primeiro dessa primeira consulta. Primeiro você precisa organizar qual é a sua queixa, né? Qual é o motivo de você estar buscando uma terapia? E aí você vai falar, olha, eu vim aqui por causa disso, daquilo, né? Sinto isso, penso aquilo, tenho dificuldade naquilo, enfim. O caso que você está passando, a situação que você está passando, né? Aí o profissional vai te direcionar, vai te perguntar sobre você, perguntar sobre a sua vida, né? Algumas questões suas que estejam vinculadas a essa queixa, né? O psicólogo, a psicóloga vai se aprofundando nisso para entender o que de fato está acontecendo com você. E aí, depois disso,
né? O psicólogo vai te direcionar de como será feito esse tratamento, né? Quantas consultas, qual é o tempo da consulta, qual é o valor da consulta, se der tempo fazer esse contrato com você, vai fazer alguns combinados com você sobre esse processo que vocês vão passar juntos, tá bom? Ele vai te esclarecer sobre o atendimento, sobre a questão do sigilo, sobre a questão da ética, né? Tudo que você falar em consultório é sigiloso, não é aberto, né? Então, isso tudo já numa primeira consulta. Se não der tempo numa primeira consulta, o profissional vai te esclarecer isso no decorrer do tratamento, tá bom? Um outro ponto, sabe uma coisa que eu acho que é importante também pensar ainda? Quando você vai buscar, um parênteses que eu faço aqui, né? Quando você busca um terapeuta, um psicoterapeuta, às vezes você pergunta para amigos, né? Ou alguém que já fez terapia, né? Alguém da família, ou enfim, alguém que você conheça. E às vezes essa pessoa vai falar do próprio terapeuta, do próprio psicólogo, aquele que vai falar do jeito dele, né? Pode falar do jeito dele, pode falar do como ele se comporta, como ele fala, o que mais ou menos ele fala, né? E aí é um perigo, porque o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, a psicologia, numa psicoterapia, pode ser escolhida pelo profissional algumas abordagens, algumas linhas teóricas. E essas linhas teóricas permitem ao psicólogo que ele se comporte ou fale ou se coloque de maneira diferente de uma linha para outra. Então, tem amigos que falam assim, nossa, meu psicólogo, ele é muito quieto, não fala quase nada, é sério, não nem se cumprimenta de longe, né? Tem uma outra linha que já o psicólogo já é mais espontâneo, né? Cumprimenta a pessoa, estende a mão, abraça se é o caso, dá um beijinho, ou é uma pessoa que tem mais espontaneidade no falar, é uma linha que a pessoa se coloca mais de acordo com aquilo que ela está enxergando em você, né? Então, você vê, seria um oposto aí você vai conversar com esse amigo, com essa amiga, com essa pessoa que recomendou, ou vocês conversam sobre seus próprios psicoterapeutas, e o outro fala assim, ai, mas tem alguma coisa de errado com esse teu terapeuta, o meu terapeuta não fala assim, meu terapeuta não se comporta assim, ai, será que ele é um bom profissional? Porque o bom profissional é o meu. Então, toma cuidado com isso, porque na psicologia a gente tem essa liberdade de interagir com o cliente, com o paciente, até o nome a gente muda, conforme a linha teórica que a gente está seguindo, tá? E que é aquilo que cada profissional vai se identificar mais. Né? Tem algumas pessoas que se identificam mais com um jeito, alguns outros profissionais se identificam no agir e falar de outro jeito, tá? E isso não faz do teu psicólogo ou do psicólogo, psicoterapeuta, do seu amigo, do seu conhecido, melhor ou pior. São diferentes, tá? Fica a dica. Bom, um outro ponto que eu quero colocar é a questão um quarto ponto aí, né? A questão de você se sentir bem ou não com esse profissional que você foi fazer a primeira consulta. É como eu estava dizendo, às vezes uma primeira consulta, você não conhece aquela pessoa, né? Você sabe que é um profissional, mas é uma pessoa desconhecida, você não tem intimidade. Então, às vezes, esse primeiro contato pode não ser tão bom para você. Você fica envergonhado, constrangido, não querendo falar coisas, titubeando, né? Dá um certo mal-estar às vezes, isso faz parte, é natural, é importante eu colocar isso. Porque você não criou ainda um vínculo com essa pessoa. Na psicoterapia, irá se pensar em construir esse vínculo,
né? Onde você vai se sentir à vontade, você vai perceber que pode confiar naquele profissional, você pode falar da sua vida e sobre você para esse profissional. E isso é construído, e às vezes não é logo na primeira consulta. Mas tem casos que, dependendo do jeito do profissional, dependendo da pessoa que vai fazer a terapia, logo no primeiro contato já se sente à vontade. Fala assim, nossa, que engraçado, olha que eu não falo assim com as outras pessoas que eu conheço, é com você que eu percebo que eu posso falar, que eu me sinto à vontade de falar, correu bem o que eu tenho para te dizer. Isso acontece também, tá? Eu tenho muito essa experiência em consultório, inclusive. Que bom, né? Então, é importante você perceber que você precisa insistir, por mais que no primeiro contato tenha sido um pouco estranho, né? Porque você vai sair dessa consulta, dessa sessão, também com algumas dúvidas, e não dá tempo de tirar todas as dúvidas logo no primeiro contato, e às vezes nem no segundo, nem no terceiro. Então, insista em algumas consultas até ver se você se encaixa, se todas as dúvidas que você tinha, o profissional te respondeu e correspondeu ao que você esperava, né? Ele vai te explicar também, às vezes são dúvidas interessantes e que o profissional vai te norteando e assim vai te ajudar a decidir a permanecer ou não com ele. E se você vê que realmente, depois de todo esse percurso, você fala assim, ai, puxa, não estou me sentindo bem com esse profissional, com essa pessoa, eu diria, então procure outro, porque nós seres humanos somos diferentes, né? Então os profissionais são diferentes, lidam, usam, falam, agem diferente. Tem formas diferentes de ser, tá? Então insista procurando um outro, tá bom? E é isso. Agora, uma quinta questão e importantíssima, né? Uma dica aqui para você que nunca fez terapia e vai sair a campo procurando, é a questão do valor da terapia, né? O que você vai pagar por consulta, eu diria, é o preço, né? Que uma coisa eu chamo atenção, né? Uma coisa é o preço do serviço, outra coisa é o valor, né? São coisas muito diferentes. Então, assim, é claro que eu oriento você a buscar um terapeuta que caiba com o seu orçamento real, né? Não vai por aí fazendo dívida para você fazer um tratamento, porque você vai arrumar um outro problema, né? Em consultório eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Vamos lidar com o real, em todos os sentidos, não só pelo preço, mas pela enxergar a realidade do que a pessoa vive, do que você vive, né? Se a gente não vive de acordo com o nosso real, tem alguma coisa já errada aí, né? Então, você precisa fazer fazer as contas, ver qual é o seu orçamento, quanto que você dispõe para fazer a tua terapia, né? E tem profissionais, a gente tem de fato no Conselho Regional de Psicologia e Federal de Psicologia, o regional é por região de estado, região de algumas cidades que se aglomeram nesse território. O federal ele tem uma tabela de preços, né, sobre terapia, de mínimo, médio e máximo, né? Os regionais vão adequando mais a sua região do país, tá? Então é interessante você saber que o profissional também tem que seguir mais ou menos esse parâmetro. Existem, sim, profissionais que cobram no mínimo, tem os profissionais que cobram no mediano e tem os profissionais que cobram ao máximo, dependendo da sua prática, do seu percurso acadêmico, né, quais formações teve, a sua experiência, né, e tudo mais, a sua competência e habilidade desse profissional. E tudo isso tem um valor, tá? Então, é importante você pensar, saber disso também. E existem as possibilidades também, né, de convênios de saúde que às vezes ofertam esse serviço.
incluído no pacote do que a pessoa já paga, outros não. Mas quando eles incluem, eu já até aviso, é um número de sessões mais reduzidas por ano e de acordo com o diagnóstico que você tenha também, o porquê você está sendo encaminhado por um médico para fazer psicoterapia, por exemplo, né? Em questões de autoconhecimento, não necessariamente um convênio de saúde vai cobrir, né? Mas também tem o convênio de saúde, ele tem a obrigação de reembolsar as consultas, como você vai ao seu médico particular e pede o convênio, apresente essa consulta para que ele reembolse o valor da consulta ou um valor proporcional dessa consulta. O mesmo ocorre com o atendimento psicológico, tá? Então fica essa dica aí para você atentar na hora de buscar um terapeuta, um psicoterapeuta, ok? Então eu espero que tenha sido útil essa dica, porque a gente viu, como eu estava falando, né, na época da pandemia, muitas pessoas adoeceram e continuam adoecendo psiquicamente, tá? Então estamos aqui para ajudar e guiar nesse processo de tratamento individual, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, notifica o sininho para ser avisado do meu próximo vídeo. Se você compartilhar e inscrever, você vai me ajudar a manter vivo o meu canal, para eu fazer novos vídeos de informação para você, tá bom? Então, me ajuda aí, tá? Que eu te ajudo por aqui. Então, uma boa semana e até no próximo vídeo. Tchau!